Olá, a paz do Senhor. Mais um minuto de esperança para a sua vida. Mais uma palavra do céu para o seu coração. Quero ler para você Filipenses capítulo 2, verso 1 ao verso 4, que diz assim: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo, por vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada um considere o que é dos outros. Estava lendo esse texto e pensando num personagem que aparece nesse capítulo 2, que é pouco falado, mas que o apóstolo Paulo faz o capítulo inteiro pensando nessa pessoa, na apresentação que ele vai fazer dessa pessoa à igreja. Epafrodito. Epafrodito é um nome que ele era um dos discípulos que entregou a sua vida a Jesus, que congregava na igreja de Filipos, a igreja que ficava na cidade de Filipos, os filipenses. Ele era da Macedônia, naquela visão que Paulo teve no capítulo 13 de Atos, quando ele quer ir para uma cidade e de noite o Espírito Santo o impede, de noite ele tem uma visão de um homem dizendo: atravessa a Macedônia e vem nos ajudar. E nessa cidade, Paulo foi direcionado pelo Espírito Santo. E essa igreja de Filipos começou de um modo um pouco estranho. A primeira pessoa a se converter na cidade de Filipos foi Lídia, uma mulher comerciante. Juntamente com outras mulheres, estava à beira do rio fazendo suas orações, e Paulo vai para ali para orar, e ele vê e ele começa a falar do amor de Deus, e aquela mulher é a primeira mulher a se converter ao Evangelho. Inicia-se aquela igreja com Lídia e sua família. Depois Paulo começa a andar pela cidade, anunciar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus. E uma jovem possessa de um espírito adivinhador começa a andar atrás de Paulo e a dizer que ele era filho do Deus vivo. Porém, Paulo o repreende, depois de dias aquela mulher repetindo aquelas palavras. E aquela mulher é livre, e essa mulher é a segunda pessoa a compor a igreja de Filipos. Depois Paulo é preso, justamente por ter repreendido esse espírito desta mulher. E lá na cadeia, lá no presídio, lá onde ele estava no cárcere, ele louva a Deus juntamente com Silas e provavelmente Lucas, que estava com ele também nessa viagem. E ele louva a Deus. Quando ele louva a Deus, as cadeias se quebram, as cadeias se rompem. E quando o carcereiro vê que todos estão livres e que as portas se abriram, ele pega uma espada para tirar a sua própria vida, por medo que esses presos fujam e ele seja morto, já que ele ia ser morto de qualquer jeito, ele tira a própria vida para evitar mais sofrimento. Tenta tirar. Mas Paulo repreende e diz: não faça isso, estamos todos aqui. Quando Paulo diz essa palavra, esse homem reconhece em Paulo um homem de Deus. E ele pergunta: o que eu deverei fazer para ser salvo? E esse homem leva Paulo para a sua causa, cuida das suas feridas, e Paulo anuncia a palavra para ele e a sua família também se convertem. E a partir daí, começa a igreja de Filipe, com uma mulher vendedora, uma mulher próspera vendedora, uma jovem escrava e possessa por um espírito livre, agora do espírito de adivinhação, e um enérgico militar, um carcereiro que estava ali a serviço de Roma, cuidando dos presos. Então, ali começa a igreja de Filipe. Dentro dessa igreja foi se desenvolvendo, e tem esse jovem, esse irmão, que eu não sei se era casado, porque a Bíblia não dá informações a seu respeito, mas tem o seu nome, que é Epafrodito. Epafrodito, no grego, significa favorecido,
encantador, de beleza rara, favorecido por Afrodite, no grego. E no latim, equivale a pertencente a Vênus. Bem vemos que este homem é totalmente grego, é totalmente gentil, que este homem não tem nada de judeu, é gentil. Mas Paulo fala deste homem com muito carinho, fala deste homem com muita atenção. E se você ler com atenção o capítulo 2, você vai ver que o capítulo 2 inteiro é Paulo fazendo uma introdução para falar das qualidades de Epafrodito. E eu quero convidar você hoje a ser como foi Epafrodito. Precisamos, na igreja do século que vivemos, de homens e mulheres que sejam como Epafrodito. Paulo começa o capítulo 2 falando do amor fraternal. O que é o amor fraternal? É exatamente o amor entre irmãos. Jesus disse que por isso nós seríamos reconhecidos, se nos amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Primeira característica de um cristão verdadeiro deve ser o amor fraternal, o amor entre irmãos. Aí Paulo fala deste amor e começa ilustrando este amor falando do próprio Jesus, do próprio Cristo, da sua humildade, da sua generosidade, do seu amor. Depois ele fala do desenvolvimento da salvação, que não existe salvação sem demonstração de amor fraternal. Eu não posso afirmar que sou salvo se eu não tenho atitudes de amor para com o meu irmão. E Paulo fala sobre isso do versículo 12 ao 14. Aí só então ele começa falando de Epafrodito. Ele fala de Jesus, ele fala dele mesmo, do apóstolo Paulo, porque ele era um exemplo para todos eles. Ele disse, espero que vocês tenham aprendido comigo. Depois ele fala de Timóteo, ele diz que Timóteo o serve como um filho serve ao pai. Tem amor maior do que alguém que não é nada de ninguém. Servir uma pessoa como um filho serve ao pai. E depois ele apresenta Epafrodito. Primeiro ele fala de Jesus, que era filho de Deus, que não usurpou ser igual a Deus, mas abriu mão de toda a sua glória. E veio a esta terra para sofrer, padecer e morrer pelos nossos pecados. Aí ele fala dele mesmo, que era um judeu autêntico, um judeu puro. Paulo diz que era hebreu de hebreus, ou seja, nasceu de uma família judia pura que não tinha misturas. Depois ele apresenta Timóteo. E eu não sei se você já observou que o interessante é que ele apresenta Jesus, filho de Deus, ele que era um judeu puro, hebreu de hebreus, zeloso pela lei, que desde pequeno aprendeu as divinas letras aos pés de Gamaliel. Depois ele apresenta Timóteo. Se você lembrar, nós estamos lendo esses dias o livro de Atos, terminando hoje, e se você lembrar, você vai ver que Timóteo era filho de uma mãe judia e de um pai grego. Então ele era meio judeu e meio gentil. Depois ele apresenta Epafrodito, um gentil completo, um gentil inteiro, mostrando que Cristo, que era o primeiro, que era a primícia, veio para morrer por todos, judeus, gregos e gentios, por todo aquele que invocar o nome do Senhor e ser salvo. E Paulo vai apresentando o Epafrodito e ele diz que ele tem um sentimento por ele tremendo, porque ele, deixando lá a igreja de Filipos, veio trazer as mãos de Paulo, que estava preso em Roma, numa prisão domiciliar na qual ele passou 2 anos, e ele vem para trazer donativos, para trazer recursos para que Paulo possa se sustentar, juntamente com Lucas, juntamente com Timóteo, que estava ali com ele, com Silas, que estava ali com ele. Paulo apresenta esse jovem. E as primeiras características que ele apresenta do nosso irmão Epafrodito é que ele era companheiro, irmão e cooperador.
companheiro, irmão e cooperador. Você tem sido companheiro, irmão e cooperador do Evangelho? Você tem sido companheiro, irmão e cooperador na vida dos irmãos, na vida da sua igreja, na vida da sua liderança? Paulo apresenta ele como companheiro, como irmão e cooperador. Versículo 25, ele diz: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro, vosso auxiliar nas minhas necessidades. Todas as vezes que Paulo necessitou, a igreja de Filipos mandou ajuda para Paulo. E Epafrodito era esse mensageiro. Naquele tempo não tinha conta bancária, naquele tempo não tinha Pix. Naquele tempo não tinha transferência. Para chegar o recurso na mão de alguém, era necessário que alguém fosse levar. E Epafrodito era esse homem escolhido para levar os recursos até Paulo. Paulo menciona que quando esteve 2 vezes na igreja de Tessalônica, quando nenhuma igreja o auxiliou, a igreja de Filipe mandou Epafrodito levar ajuda para ele. Então esse Epafrodito era esse homem que levava ajuda para Paulo. Por isso Paulo diz, ele é companheiro. O que é um companheiro? É aquele que acompanha, é aquele camarada, é aquele que diz, eu estou junto com você. Aí ele também apresenta ele como irmão. Irmão, naquela época só era reconhecido quando alguém era filho do mesmo pai ou da mesma mãe. Mas Paulo reconhece ele como um irmão. E o que é um irmão? É um amigo que se faz irmão. A palavra de Deus diz que há amigo que é mais chegado do que irmão. A palavra de Deus diz que é na angústia que nasce o irmão. Epafrodito é esse irmão que no tempo da angústia vai até Paulo para levar donativos para suprir as suas necessidades. Irmão é aquele semelhante que se torna irmão, que se torna junto, se torna semelhante a você. Ele se identifica tanto com você, com a sua dor, que ele se torna semelhante a você. Mas Paulo ainda diz, ele é cooperador, ou seja, ele era um auxiliar, um ajudante, alguém que não media esforços para fazer aquilo que ele era designado. Mas Paulo não para por aí. Ele diz o seguinte, que este irmão Epafrodito quase perdeu a vida para levar esses donativos até Paulo. Filipe estava na Macedônia, na cidade de Filipos. Epafrodito estava na Macedônia, na cidade de Filipos. E desta cidade, se não tivesse nenhum perigo, fosse uma viagem tranquila, ainda levava 40 dias até chegar em Roma. Porém, no meio dessa viagem, Paulo faz menção que Epafrodito adoeceu. E ele adoeceu de uma forma tão terrível que Paulo diz que ele adoeceu mortalmente. Epafrodito quase perdeu a vida para cumprir a obra que lhe foi colocada nas mãos para fazer. Olha o que diz o versículo de número 27. Com efeito, adoeceu mortalmente. Aí Paulo diz que Deus, na sua infinita misericórdia, se compadeceu não só de Epafrodito, que não permitiu que ele morresse e o curasse, mas se compadeceu do próprio Paulo, para não acrescentar tristeza sobre tristeza, porque grande seria a dor de Paulo em saber que aquele homem havia morrido, tentando trazer donativos até ele. Então Paulo diz, Deus se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza, para que não me fosse acrescentada ainda mais dor. E Paulo elogia esse jovem. Então ele diz, eu estou mandando ele de volta. Porque quando ele soube que vocês estão preocupados com ele, porque ele adoeceu e quase morreu, ele também está preocupado com vocês. E ele deseja
ir consolar vocês. Embora para mim ele seja muito útil, eu vou mandar ele de volta porque ele também está angustiado, preocupado com vocês. Olha o coração de Epafrodito. Um homem disposto a dar a sua própria vida por uma missão, mas ao mesmo tempo um homem que se preocupava com os irmãos que ficaram e com Paulo que estava ali. Queria dar assistência a Paulo, mas também queria consolar o coração dos irmãos levando notícias. Epafrodito foi o homem pelo qual Paulo escolheu para mandar essa preciosidade, que é a carta aos Filipenses, que é esse evangelho, que é essa epístola, que tem uma profundidade tão grande e que até hoje conforta os nossos corações, nos dizendo que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. É a mesma carta que diz que o nosso Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo manda por Epafrodito esta preciosa palavra, para que ele leve aos irmãos esta palavra de conforto, de consolo e de instrução e ensinamento. Mas Paulo não fica por aí. Ele apresenta Epafrodito e diz que vai mandar Epafrodito de volta, mas ele diz no versículo de número 29, ele diz o seguinte: recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai este homem, e outros homens como este, que estiverem aí na igreja com vocês, honrem esses homens. A glória pertence ao Senhor, mas a honra pertence àqueles a quem o Senhor quer honrar. A quem tem honra, honra. Este homem era digno de honra, pois quase perdeu a sua própria vida por amor ao Evangelho, por amor a Paulo. Epafrodito recebeu uma difícil tarefa, levar ajuda a Paulo em Roma. A viagem foi longa, as estradas eram difíceis, apesar de Roma ter construído estradas, eram difíceis, eram muito penosas. E nessas estradas, Epafrodito adoeceu. Isso quase custou a sua vida, mas ele não desistiu. Ele não voltou. Ele concluiu a tarefa que lhe foi colocado às mãos para fazer. A palavra de Deus diz que o que vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Epafrodito foi até o fim. E por isso ele foi honrado. O apóstolo Paulo pede para aquela igreja receber esse rapaz com honra. E ele conclui dizendo: visto que é por causa da obra de Cristo, chegou até as portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo, para fazer a tarefa a qual a igreja de Filipos havia encarregado a Epafrodito. Ele foi até o final. Ainda que custasse sua própria vida, ele não desistiu. Como nós carecemos de Epafroditos nessa geração. Como nós carecemos de pessoas que não achem que fazer a obra de Deus é apenas estarem nos púlpitos. Como nós carecemos de pessoas que fazem a obra nos bastidores, de Epafroditos que encorajam e que dão a sua vida para que o evangelho seja anunciado. Como nós carecemos de pessoas que estejam dispostas a darem a sua vida pelo evangelho. O evangelho necessita de homens e mulheres que sejam como foi Epafrodito. Se hoje fosse escrito algo sobre você, como cristão, como servo de Deus, quais seriam as suas qualificações? Você seria semelhante a Epafrodito, companheiro, irmão, cooperador? O apóstolo Paulo vai muito além. No capítulo 4, ele diz que a oferta recebida de Epafrodito foi como um cheiro suave, como um cheiro agradável. Capítulo 4, verso 18, como um cheiro agradável. E a palavra que Paulo usa no original é a mesma palavra para a função sacerdotal. É a mesma palavra quando os sacerdotes ministravam para o povo diante do Senhor. O que Epafrodito fez foi comparado ao trabalho dos sacerdotes, ao trabalho sacerdotal. A mesma palavra
Paulo usa para dizer que o trabalho deste homem foi como um cheiro suave a Deus. Deus abençoe sua vida e que você e eu possamos ser como foi Epafrodito. Que Deus encontre em nós características que Paulo encontrou em Epafrodito. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu coração. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. E que o Senhor continue abençoando e conduzindo a nossa nação.